Então, irmãos, algumas quintas-feiras, né, eu vou estar ali me alimentando, ouvindo aquilo que os filhos dessa casa têm a dizer. E hoje eu queria chamar o Ruiz aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Ruiz? Amém? O Ruiz vai nos abençoar com uma palavra. Igreja de Sardes? É essa? Glória a Deus. Amém? Vai falar sobre a igreja de Sardes hoje. É um privilégio poder estar aqui e poder perceber o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Se prepara aí, irmãos. Amém? Na casa de paternidade, você não vai ficar agarrado naquilo que Deus tem, agarrado, deixando de viver o que Deus tem para você. Amém? A gente quer que você seja desenvolvido nesse lugar, né? E eu queria que você pudesse orar comigo pela vida do Ruiz, por essa palavra. E de antemão, quero confessar um pecado que eu tinha, irmãos. Graças a Deus, há muitos anos atrás, né? A gente tem criado uma cultura de honra nesse lugar. Honrar os pastores da casa, amar essa igreja. Qual igreja, pastor? Mevan, Nova Friburgo. Temos que amar esse lugar, nós estamos aqui. Amar e honrar os pastores desse lugar. Mas certa vez eu estava numa igreja, fui numa igreja muitos anos atrás, recém-convertido. E aí eu cheguei lá, queria ouvir o pastor pregar, e aí o pastor chamou uma pessoa para pregar. E eu falei, meu Deus, poxa vida, vim aqui ouvir o pastor, e o pastor chamou alguém para pregar. E foi uma noite extraordinária na minha vida. E aquilo me ensinou algo, nós não podemos criar uma idolatria no nosso coração. Amém? Deus tem uma palavra com você que está aqui, viu? Deus tem uma palavra para você derramar nos lugares que você está. Amém? Estende suas mãos para cá. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Ruiz nas tuas mãos. Que ele seja uma ferramenta de edificação nessa noite. Que o Senhor use ele de forma precisa e preciosa para edificar esse corpo, ajudar no desenvolvimento dessa casa, Pai. Nós oramos e abençoamos o Ruiz, a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus para quebrar o gelo aí então. E vamos para cima. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Para mim é um prazer estar aqui, né? É uma honra. A gente fica um pouquinho nervoso, mas eu acho que o Espírito Santo tem algo para falar com a gente hoje. O pastor, ele me deu o tema. Quando ele me deu o tema, eu comecei a estudar e Deus começou a falar muito comigo, coisas muito profundas que eu nem imaginava. Então, assim, eu acredito que Deus tem novidade de vida, tem algo novo pra gente a todos os dias, e eu espero que em nome de Jesus você receba algo do coração de Deus. Que você não veja como o Ruiz falando, mas veja como se fosse o Espírito Santo. O nome de nenhuma placa, o nome de ninguém consegue te atrair até aqui. Não consegue fazer você viver algo novo, não consegue fazer o Espírito Santo transformar a sua vida, é só o Espírito Santo que consegue. Então eu acredito que, como o pastor fala, aqui essa casa é do Espírito Santo, eu acredito que tem algo de Deus para a sua vida hoje. Bom, para começar eu queria te perguntar uma coisa. Você já ouviu sobre o termo vida editada? Já ouviu sobre isso? Que hoje é muito comum a gente ouvir esse termo na internet, né, falando sobre vida editada, como se fosse uma vida que eu mostro nas redes sociais ou que eu aparento ter, mas que não tem necessariamente relação com aquilo que eu estou vivendo. Às vezes a gente olha nas redes sociais, a gente olha no Instagram e eu vou postar só aquilo que é de melhor da minha vida. Obrigado. Viu aí, viu? Uma esposa dessa não tem como dar errado. Aí, então você começa a olhar e o problema não é você postar o melhor da sua vida. Lógico que você vai postar o melhor da sua vida. Você vai postar quando você vai num restaurante diferente, você vai postar quando você vai num lugar diferente. Então, o pessoal parou até de postar de Rio das Ostras, agora é só Cabo Frio e Arraial. Mas aí, mesmo assim, tudo que a gente posta nas redes sociais normalmente tem alguma relevância, alguma coisa de bom. E eu já vi casos, isso já aconteceu comigo, de eu postar alguma coisa que eu estava no trabalho e que as coisas estavam avançando, mas na verdade eu estava passando por um dos maiores vales da minha vida, um dos maiores desafios da minha vida. E o problema não está em postar, o problema não está em viver uma vida editada, o problema é quando você começa a comparar a sua vida com a vida do outro. E você começa a olhar aquilo que você está vivendo e você começa a achar que a sua vida é uma porcaria, porque todo mundo parece que está vivendo algo de bom. Teve uma vez que eu estava em casa com a Rayane e parecia que estava todo mundo na praia, só a gente que não. Que você olhava, todo mundo estava na praia, menos a gente. E você começa a comparar a sua vida com isso. O nosso pastor aqui, ele fala
por várias vezes ele falou sobre Deus não transformar máscaras e não transformar disfarces. E a Bíblia, lá em Hebreus 4:13, fala assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ou seja, nada que você vive, seja o que você vive editado, seja aquilo que é a realidade da sua vida, está longe dos olhos de Deus. E Deus, ele consegue enxergar tudo, seja o seu coração, seja a sua vida, seja os seus pensamentos, tudo está diante de Deus. A gente vai falar hoje sobre a igreja de Sardes, está lá em Apocalipse 3, do 1 ao 6. A igreja de Sardes, enquanto você vai abrindo, ela é uma igreja que aos olhos humanos, ela era muito boa. Ela vivia uma realidade fora do padrão das outras igrejas que tinham naquela época. Porque a igreja de Sardes, ela estava avançando, ela estava crescendo, enquanto as outras estavam sendo perseguidas. Então, Apocalipse 3:1 fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fala, fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para a gente entender, a igreja de Sardes, ela estava numa cidade que ela era conhecida por ser fortalecida. Durante muito tempo, a cidade de Sardes, ela nunca tinha sido invadida. Eles se orgulhavam de dizer que ela era tão forte que ninguém poderia invadir. E, infelizmente, né, ela foi invadida 2 vezes. E uma dessas vezes, o exército da Pérsia, ele observou, a cidade de Sardes, ela estava em volta de algumas montanhas assim, então ela já tinha aquela proteção natural e ainda foi levantados muros muito fortes. E esses muros, eles eram construídos em um solo que era um pouco arenoso. Então, quando você constrói um solo arenoso com o movimento da terra, aquilo ali vai abrindo algumas brechas. Mas eles não conseguiam enxergar desse jeito porque eles entendiam que a cidade deles nunca poderia ser invadida. E o exército persa, quando ele olhou e percebeu que ela tinha essas brechas, eles entraram através dessas brechas, só que quando eles chegaram lá em cima para poder invadir a cidade, não tinha ninguém vigiando. Então, quando Deus fala, estejam vigilantes, Ele está trazendo à realidade aquilo que aconteceu lá atrás, porque ali eles achavam que nada poderia acontecer com a vida deles. E muitas vezes a gente vive dessa mesma forma, achando que as fortalezas que a gente criou com os nossos braços podem nos proteger, sendo que o único que pode proteger a nossa vida é Jesus. Então a cidade, ela tinha essa natureza de entender que eles eram fortificados, e por causa dessa natureza eles foram invadidos, e por causa dessa como se fosse uma autopromoção deles ali, o pessoal começou a ver exatamente aonde que estavam as defesas dele, onde que tinham pontos de brecha nas defesas, e eles foram invadidos 2 vezes, quase que da mesma forma. A cidade de Sardes também, durante muito tempo, ela era uma cidade muito idólatra. O exército romano, né, Roma se apossou da cidade e eles começaram a colocar as suas religiões ali. Então, em contrassenso com todas as outras igrejas, Sardes não tinha perseguição. A igreja de Sardes, ela não era perseguida. Todas as igrejas estavam sendo perseguidas, mas Sardes não estava. Tem um teólogo, William Barclay, ele escreveu uma vez falando sobre a igreja de Sardes, ele falou assim: a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, perseguição, eles não sofriam perseguição, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale mais a pena atacá-la. Cara, imagina isso, você não ser atacado porque Satanás olha para você e fala: deixa eles lá, eles são um favor para mim, eles não precisam ser atacados. Essa era a realidade da igreja de Sardes.
lá eles também, como eu tinha dito que eles eram muito idólatras, lá eles tinham um templo destinado à deusa Artemis. Essa deusa, ela tinha como um dos pontos do culto dela, falar que ela ressuscitava os mortos. Então Jesus, quando ele fala da igreja de Sardes, ele fala assim, olha, vocês têm a fama de estarem vivos, mas vocês estão mortos. Os pagãos iam para aquela cidade, sabendo que estavam mortos, buscando vida. E a igreja de Sardes, que era para ser luz, ela era um contrassenso, porque ela achava que ela estava viva, mas estava morta. Então é nessa realidade que Jesus vai escrever para essa igreja. E enquanto João recebia a visão do Apocalipse, ele estava exilado. Enquanto isso, a igreja de Sardes nem perseguição tinha. Então eu separei aqui alguns pontos para a gente debater hoje, para a gente conversar. E o primeiro ponto é justamente essa questão. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É o ponto mais gritante dessa mensagem à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela tinha uma fama de estar muito bem. Provavelmente era uma igreja muito grande. E provavelmente essa igreja, ela tinha todos os ministérios deles muito bem aprofundados. Provavelmente o culto de jovens era ativo. Provavelmente tinha ministério de homens. Provavelmente tinha ministério de mulheres. Provavelmente tinha kids, tinha tudo. Se tivesse telão de LED na época, tinha telão de LED, tinha tudo. Tudo que uma igreja poderia ter, a igreja de Sardes provavelmente tinha. Mas infelizmente nem isso tudo foi suficiente para que eles não perdessem o espírito. Então, a igreja de Sardes, ela era muito boa em fazer igreja, mas ela era muito ruim em ser igreja. A Bíblia em Romanos 8, 9 e 11 vai falar assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vós. Então, se a igreja estava morta, o Espírito já não estava mais com eles. Porque não tem como o Espírito Santo habitar dentro da gente e a gente está morto. Não tem como isso acontecer, a não ser que haja uma transformação, que ele habite para haver uma transformação. E a Bíblia fala, né, Jesus inicia ali dizendo, eis que o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O número 7 na Bíblia, ele tem um significado muito forte. Ele fala... Amém, pastor, calor da hora aqui. O número 7 na Bíblia, ele tem um significado muito forte de completude ou de totalidade. Então, quando Jesus está falando aqui para a igreja, eu tenho os 7 Espíritos na mão, ele não está falando que tem uma pluralidade de Espíritos, existe só um Espírito Santo, mas ele está falando que ele sabe exatamente aonde o Espírito Santo está. Então, se ele sabe exatamente onde o Espírito Santo está, ele sabe exatamente aonde ele não está. Então, quando ele inicia falando desse jeito, ele está falando para a igreja de Sardes, olha, eu sei exatamente aonde o meu espírito roda, e na sua igreja não é. Aonde você está, não é. Imagina se hoje Jesus olhasse para mim e para você e falasse a mesma coisa. Eu sei, eu tenho os 7 espíritos nas mãos, mas não está em você. Como que a gente ia responder diante disso? E aqui, quando a gente ouve ele falar sobre isso, dos 7 espíritos, e falando isso para a igreja de Sardes, ele não está falando sobre pecado. Aqui a exortação não é sobre pecado, é sobre correspondência do Espírito. Quantas vezes a gente tem sido ministrado pelo Espírito e a gente não corresponde àquilo que ele tem para falar para a gente, àquilo que ele tem para fazer. Eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo também. Durante muito tempo da minha vida, eu entendi o Espírito Santo como se fosse o plus, igual já ouviu, tem uma filósofa que ela fala o plus a mais. Eu entendia como se o Espírito Santo fosse o plus a mais de Deus, como se fosse algo além. Eu tenho Jesus e eu não preciso do Espírito Santo. E eu vivia como se ele não fosse nada. E a gente vê que, infelizmente, alguns lugares eles estão numa ponta ou na outra. Ou eles só acham que tem o Espírito Santo, ou eles apagam tudo o que ele faz. Então, algumas pessoas, normalmente, elas começam a sentir algumas inclinações para poder falar algo para algumas outras pessoas. E isso, normalmente, é uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando eu e você temos esse tipo de pensamento, isso não é uma coincidência do nosso coração. Eu não sei como é que é para vocês, mas para mim, às vezes, eu sinto de falar alguma coisa para alguém que não tem nada a ver com a minha rotina, não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo. E quando eu deixo de fazer isso, eu não estou correspondendo ao que o Espírito Santo está querendo fazer na minha vida.
Quando eu vejo alguém passando por algum tipo de necessidade e aquilo salta aos meus olhos, eu acredito que seja o Espírito Santo falando conosco. A gente às vezes espera algo extraordinário de Deus, como se ambientes extraordinários eles tivessem que ser todos os dias. Os ambientes, eles são extraordinários porque Jesus está. Qualquer ambiente que você tiver, ele vai se tornar extraordinário por aquilo que Jesus vai fazer naquele lugar. E às vezes a gente espera muito ter alguma coisa sobrenatural, como se fosse uma pomba viesse e pousasse na cabeça de alguém para eu entender que eu tenho que ir lá e orar. E as coisas são muito sensíveis. A gente uma vez compartilhou, isso não acontece tanto comigo, acontece mais com a minha esposa. Normalmente eu estou mais de espectador do que o Espírito Santo está fazendo através da vida da minha esposa. Uma vez a gente estava lá no Pãozão, quem lembra do Pãozão ali, que tinha um restaurante ali em cima? A gente estava lá, a gente foi almoçar lá, aí tô vendo a Rayane olhando para um casal. Eu falei, ó, vai dar alguma coisa. Tá a Rayane olhando pro casal, aí ela chegou para mim e falou assim, José, eu vi que ela só me chama de José, Ruiz é para todo mundo e ela é José. Aí ela, José, eu tô sentindo alguma coisa diferente com aquele casal ali. Cara, ele tá me saltando aos olhos, e aquela moça, eu tô vendo como se tivesse um papel e tivesse Jesus carimbando um aprovado naquele papel. Eu olhei pro lado e falei assim, cara, deve ter colocado alguma coisa na comida da minha esposa. Ainda bem que só ela comeu, não é possível. Tipo, o casal parecia que eles estavam até brigando, discutindo, tava um clima meio tenso ali. Eu falei assim, cara, ela, eu vou lá, vou falar o que Deus colocou no meu coração. Cara, o casal tava aqui, ela foi, eu bati direto para pagar a conta e fiquei lá de longe, olhando para ver o que era. Ela começou a falar, a mulher começou a chorar. E tipo, fez muito sentido, ela acabou de falar para ela assim, eu acabei de sair de uma prova de um concurso e eu tô com muito medo de qual que vai ser a resposta. Cara, se isso não é o Espírito Santo, o que é, cara? Entendeu? E são essas questões. Seria extraordinário a minha esposa ir lá e falar com uma pessoa? É algo comum, é algo normal você ir falar, mas agora o que o Espírito Santo faz, a partir do momento que você aceita o chamado dele, aceita o que ele tem para fazer através da sua vida, isso vai se tornar extraordinário, porque a Bíblia fala que o Evangelho ele é poder, e ele é poder de Deus, e a gente tem se esquecido disso. O poder tem ficado para longe, sendo que Jesus, ele não vai usar só o pastor e a pastora, ele vai usar todo mundo, é todo mundo aqui. As igrejas, elas começam a crescer quando todo mundo dentro dela começa a entender a responsabilidade de evangelizar e de começar a chamar outras pessoas para cá. Então, assim, não é uma responsabilidade de líder, não é uma responsabilidade do pastor, é uma responsabilidade de todos nós. E quando nós não cumprimos aquilo que nós fomos chamados para ser, nós começamos a nos parecer com a igreja de Sardes. Uma igreja que tem aparência de crente, mas não faz o que crente deve ser feito. Então, assim, se você parar para analisar as igrejas e o movimento que a gente tem visto hoje no Brasil, para tudo, não é só a igreja, para tudo, a performance ela tem sido colocada no último nível. Se alguém tem uma relevância em alguma área, ele é relevante para falar para mim, ele é relevante para fazer alguma coisa, e era exatamente o que essa igreja estava vivendo. Provavelmente a nossa igreja ia olhar para a igreja de Sardes e falar assim, cara, essa igreja está crescendo, essa igreja está avançando, eu tenho algo para aprender com ela, e tudo que a gente poderia aprender com ela é ser um morto. O Espírito Santo já não estava mais lá, eles estavam crescendo, e nem tudo que a terra está celebrando, o céu está celebrando. Às vezes tem coisas que nós estamos vendo como um ponto de sucesso, mas na verdade não é. E Jesus ele diz isso muito claro, não é aqui a excelência de Sardes ou a performance de Sardes que estavam sendo criticadas por Cristo, mas você, em detrimento da unção, em detrimento do mover de Deus, em detrimento daquilo que o Espírito Santo quer fazer, eu faço da minha forma. E isso vai acontecer no meu trabalho, isso vai acontecer... desculpa, meu remédio. Isso vai acontecer no meu trabalho, isso vai acontecer na minha faculdade, na minha escola, no meu casamento. Tem coisas que eu quero fazer, mas são totalmente diferentes daquilo que Jesus quer. E se você parar para analisar, a igreja não estava indo para um caminho errado. Poxa, eles estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer, obviamente. As igrejas, elas precisam ser excelentes naquilo que elas fazem. Só que isso não pode ser a custo da unção. Isso não pode ser a custo do mover do Espírito e do direcionamento do que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. O Carlos é o líder de intercessão aqui da igreja. Provavelmente, várias vezes ele veio com uma palavra para falar aqui e Jesus tomou ele para outro lugar. Se ele não for sensível ao que Deus quer falar, provavelmente ele vai começar a ministrar boas palavras, vai orar com muita autoridade, mas não vai fazer aquilo que Jesus tem para a vida dele. E a gente vê
domingo após domingo, quem pode vir aqui, vem antes do culto, que tem uma oração aqui, quem não sabe, tem uma oração aqui, e é muito boa, e o Carlos normalmente, ele tem falado coisas que às vezes a gente vem conversando no carro, né? E ele fala algo para a nossa vida assim que mexe, né, com a nossa estrutura, eu acredito que com várias outras pessoas aqui. Isso é uma evidência de que o Carlos não está trocando, estou usando ele como exemplo, mas isso é uma evidência de que o Carlos não está trocando a unção pela performance. A gente viveu isso muitas vezes no PG do Alexandre, em que às vezes ele ia para um lado totalmente diferente daquilo que ele falou, mas o que é isso? Estar submisso àquilo que o Espírito Santo quer fazer. E isso na nossa vida é assim também. Se a gente não começar a olhar a nossa vida como algo espiritual, como se Deus quisesse fazer algo a partir de nós, os momentos, todos os momentos da nossa vida vão virar momentos comuns. Porque a gente vai viver como se Jesus não existisse. A gente vai começar a viver como se o Espírito Santo não movesse. Como se nada fosse fazer, se ele pudesse fazer nada. E eu quero deixar até bem claro isso, eu não estou falando aqui da excelência, não estou falando que a igreja não tem que ter performance, que o louvor não tem que estudar, que a gente não tem que estudar, que todo mundo tem que estudar, não estou falando isso, mas a gente não pode colocar isso na frente da unção, a gente não pode colocar isso na frente do Espírito Santo, porque não nós vamos fazer exatamente como a igreja de Sardes. Então, do que adianta nós sermos muito bons no que fazemos, mas se o Espírito Santo não habita mais nesse tempo? Aqui a mensagem é muito clara. Deus não está celebrando tudo aquilo que a terra está celebrando. E a gente tem que ter olhos espirituais para entender para onde eu devo ir, para onde eu tenho que ir. Não é uma performance que tem que chamar a minha atenção, mas aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Hoje eu estou aqui falando para vocês, para mim é um desafio. Acredito que para várias outras pessoas que vão vir aqui depois vai ser um desafio, mas a gente não para nos desafios. A gente avança nos desafios. Então, se você receber um convite para falar no seu PG, se você receber um convite, se você sentir vontade de orar por alguém, vai, porque provavelmente esse frio na sua barriga aí talvez seja até o Espírito Santo te motivando a tu fazer alguma coisa. Amém? Então eu queria que você fizesse uma autoanálise hoje e que você pensasse como está a sua vida, como que está a sua intimidade com Deus, o que o Espírito Santo tem te confrontado, o que ele tem falado no seu coração. Quando eu estava vindo para cá, Jesus falou algo comigo sobre, existem 3 tipos de desvio na igreja que são narrados pela Bíblia. Existem outros pontos, mas esses 3. O primeiro é a dracma perdida, não sei se vocês já ouviram disso, mas fala que uma moeda se perdeu dentro de uma casa. Moeda sabe que está perdida? Moeda tem consciência que se perdeu? Não tem. Então essa dracma, ela se perdeu dentro de casa. E fala que a dona da casa, ela começou a faxinar tudo, a organizar tudo, a tirar tudo do lugar, para ver onde é que estava essa moeda. E quando ela acha essa moeda, tem uma festa. Ela faz uma festa e chama as pessoas ao redor para poder fazer uma festa. Talvez eu e você, nós podemos estar exatamente como essa dracma, perdidos dentro da igreja. Hoje aqui a maioria aqui já é daqui da casa. Então assim, isso é um alerta para crente. É um alerta para a gente que está aqui. Porque pode ser que a rotina e o dia a dia da igreja tomou o lugar do Espírito Santo na nossa vida. E a gente começou a se tornar um ativista gospel. A gente faz tudo o que a gente tem que fazer. Servir é importante, faz parte de tudo isso. Mas quando eu faço isso sem o propósito divino, sem entender o que Deus quer para mim, esse serviço é vão, não serve de nada. Provavelmente vai ter uma pessoa que vai limpar o banheiro que faz isso todos os dias, que é muito melhor de limpar o banheiro do que eu e você. Eu amo limpar banheiro. Lá em casa eu gosto de limpar banheiro, então é algo que eu gosto de fazer, mas eu já não gosto de outras áreas. Então assim, provavelmente vai ter alguém que vai aqui e vai limpar um banheiro que vai ser muito melhor do que eu. Só que eu não estou aqui, por que eu tenho que esperar alguém? Não é a performance que move o coração de Deus, mas é a disponibilidade. Isso eu estou falando do banheiro, mas isso é em qualquer área da sua vida, qualquer lugar que você estiver. Além da dracma perdida, tem Jesus continua falando da parábola da ovelha que se perde. Ovelha sabe que se perdeu? Também não sabe, ou seja, também é para crente. Crentes que às vezes eles se perdem sem saber que eles sabem, e eles vão sem saber que eles estão perdidos, e eles vão para um lugar longe da onde eles deveriam estar. E aí a Bíblia fala que o pastor daquelas ovelhas, quando ele acha aquela ovelha, ele também faz uma festa. E tem o terceiro, que é o filho pródigo, aquele que sabe que está perdido, que vai para longe daqui, pega tudo que tem, mas a Bíblia também fala que quando ele volta tem uma festa para ele. Então hoje, se você se sentir perdido dentro de casa, perdido longe de casa, ou se você se identifica com um filho pródigo, eu acredito que Jesus pode mudar essa realidade da sua vida hoje.
Eu acredito que você pode entrar aqui um morto e sair daqui vivo. Eu acredito que isso tudo pode acontecer. Só que como a gente está falando da igreja de Sardes, depois, amanhã, você vai ter que dar manutenção em tudo isso. Você vai ter que continuar fazendo tudo isso. Porque não se trata apenas de você vir aqui e ser transformado, mas da continuidade da transformação. Quinta-feira e domingo é muito pouco. A gente tem que viver isso daqui que a gente vive nos cultos, essa atmosfera. Pô, a gente estava aqui no louvor, estava tão gostoso, não dava nem vontade de subir, deixar só o louvor. Mas essa atmosfera, ela pode ser criada dentro do seu quarto. Ela pode ser criada no seu trabalho. Quando alguém se colocar diante de você e você ter coragem e ousadia, a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. Então você tem que avançar. Você tem que ir para cima. Olha que Lamentações 3, 22 e 23 fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs, porque eu e você vamos pecar todos os dias. E justamente isso que faz com que nós não sejamos consumidos. Porque seria muito mais fácil para Jesus, a gente estava até conversando há pouco tempo aqui atrás sobre isso, seria muito fácil, na hora que alguém aceita Jesus aqui, a gente leva ele para a salinha ali, nosso pastor é polícia, a gente vai lá, acaba com a pessoa, mata a pessoa, ela já vai direto para o céu. É isso que o Evangelho tem para nós? Por que você não morreu quando você aceitou Jesus? Já parou para pensar nisso? Por que você não foi fulminado na mesma hora? Era muito mais fácil. Você ia direto para o Pai, você ia direto para viver com Jesus. Por que isso não aconteceu? Porque a sua vida começa a partir dali. A Bíblia fala que se deixou tudo para trás e que a partir de agora nós temos que avançar por outras pessoas. Aquilo que foi gerado em mim, em você, a gente tem que gerar na vida de outras pessoas. E começa a partir do momento que você aceita Jesus. A sua vida começa a partir dali. Então existe vida para você hoje, mas você tem que corresponder ao chamado de Deus para a sua vida. Cristo, ele não vai salvar a sua aparência de crente. Ele não vai transformar as máscaras que a gente usa. Ele vai transformar quem nós somos de verdade. E para isso nós precisamos nos apresentar para Ele e diante dEle, transparentes em quem nós somos, independente do nosso pecado. A Bíblia fala para a gente vir. Quem está cansado, quem está aflito, vem que Ele vai aliviar. Você vem da forma que você está, mas você não vai permanecer da forma que você está. Você vai começar um processo de transformação. E para isso é muito mais sobre corresponder ao que Jesus quer fazer do que sobre o pecado. Porque quando nós estivermos diante de Jesus no dia do julgamento final, Ele não vai falar sobre o pecado, porque os pecados Ele levou sobre Ele. Ele vai falar sobre os direitos que eu e você tínhamos, que nós renunciamos por causa dEle. Ele vai falar de quando a gente tomou uma fechada no carro e ao invés da gente responder com um palavrão ou com alguma coisa do tipo, o momento que a gente foi e declarou bênção sobre a vida daquela pessoa, mesmo estando certo. No momento que você está dentro de casa brigando com a sua esposa e você tem razão, normalmente a gente não tem, mas quando a gente tem e você fala assim, cara, eu vou pedir perdão assim mesmo. Esse momento do perdão não é extraordinário? Você pode viver hoje. Talvez você venha brigado aqui para a igreja, Deus está falando para você corrigir isso daí, meu irmão. Então hoje nós estamos inseridos em uma casa de paternidade. E um espaço de paternidade, uma casa de paternidade, ela tem liberdade para você ser curado. Satanás, ele tenta distorcer tudo que Jesus faz. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem devorar. Se você tem, imagina só, Alexandre, você tem na sua casa, você dorme, tem a sua esposa e um leão do lado da tua cama. Você está ali, você tem um terreno, sua casa tem um quintal, tem um leão guardando a sua casa. Você acha que algum ladrão vai pular para dentro para roubar? Se você está no centro do Rio de Janeiro andando com um leão na coleira, você acha que algum ladrão vai vir te roubar? Mas por que a Bíblia fala que aqui ele está ao nosso redor rugindo e procurando a quem devorar, e a ideia que está passando aqui é de medo e insegurança? Se o leão é bom, por que o leão aqui está sendo como um medo e insegurança? Porque a Bíblia fala que o diabo ele tenta distorcer tudo que Deus faz. Então, uma casa de paternidade é um lugar de cura. Só que você ser curado, você tem que responder àquilo que Jesus está fazendo. Aquilo que o Espírito Santo tem te colocado. Poxa, eu estou errando nisso daqui. E você confessar aquele pecado e se arrepender. Só que isso no mundo hoje é considerado fraqueza. Você admitir o que você fez é considerado fraqueza. E essa é uma ideia que cada dia mais tem crescido. Que homem não chora, que homem não reconhece o que faz, que homem não erra, que homem isso, que homem aquilo. Só que antes do homem existe Jesus em mim. E confessar pecado, se arrepender, isso faz parte da minha e da sua identidade como cristão. Só que Satanás ele tem tentado deturpar isso. Ele tem tentado trazer como se fosse algo fora da realidade, você pedir um perdão. Você se colocar aqui de joelho, daqui a pouco a gente vai orar, se colocar aqui de joelho, se derramar diante de Jesus.
Todo mundo hoje, do lado de fora da igreja, tem colocado essas coisas como se fossem fraquezas. Só que a Bíblia fala que Jesus se aperfeiçoa aonde? É na nossa fraqueza. Então Satanás ele tenta deturpar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E provavelmente tem coisas que Jesus está fazendo, desertos que Deus tem te colocado para você aprender, situações que Ele tem colocado para você ser desenvolvido, e Satanás tem te colocado medo, insegurança e falado como se você fosse morrer. Infelizmente, as coisas que eram simples, como jejum, oração, leitura de Bíblia, isso se tornou simples demais. Agora eu tenho que subir um monte 3 horas da manhã. Eu tenho que ir para... Não que seja errado você subir um monte 3 horas da manhã. Você quer, vai. Só que não é só lá que Jesus está. Você não precisa subir um monte para poder falar com Deus. Você pode falar isso. Tem um colega meu que pouco tempo atrás ele falou comigo que ele orava muito no banheiro. E algumas pessoas elas falam assim, orar no banheiro você não pode, você tem que ter reverência. Você acha que Jesus ele sai da tua casa quando você vai para o banheiro? O cara que é onipresente, ele não está do teu lado. Então assim, criou-se muitas coisas para colocar como se fossem empecilhos. A religiosidade começou a criar tanta liturgia, tanta coisa que a gente tem que fazer, 10 passos para isso, 5 para aquilo, 3 para aquilo outro, e o simples, que é jejum, oração, leitura de Bíblia, perdão, comunhão, serviço, tudo isso se tornou simples demais. Agora, o super crente, ele tem que ser, ele chega do lado de você, ele fala, paz do Senhor, muda a voz para falar, porque simplesmente te cumprimentar, ô meu irmão, estava com saudade de você, isso é pouco. As pessoas têm que ir além, elas têm que fazer algo a mais, e era exatamente isso que a igreja de Sardes fazia, ela estava além daquilo que eles estavam fazendo, eles estavam além do tempo que eles estavam vivendo, eles tinham muitas coisas que infelizmente não era Deus que estava colocando ali. E a gente tem que ter essa reflexão, de parar e olhar para a nossa vida e entender, será que a liturgia que eu criei, será que para eu ler a Bíblia eu tenho que pegar papel e caneta para anotar que é isso que... Cara, é só abrir. Para jejuar eu tenho que fazer isso e aquilo outro, que eu tenho que jejuar 4, 5 dias. Cara, a Bíblia não fala de tempo de jejum. Ela não fala que o jejum correto é de 24 horas. Ela não fala de 40 dias, ela fala que Jesus jejuou 40 dias. Só que quando Jesus está falando para os seus discípulos sobre o jejum, ele fala, eu espero que vocês jejuem. Ele não fala tempo. Ele não fala, eu espero que vocês jejuem por 24, por 36, por 48, fique 4, 5 dias. Não, cara. São coisas simples. Só que tudo isso tem sido deturpado por Satanás, que ele vem distorcendo o simples para colocar peso sobre as nossas vidas. O simples não agrada mais a Deus. Jejum não agrada mais a Deus, um coração derramado diante dele não agrada mais a Deus. Eu preciso do quê? A Bíblia não fala sobre isso. E a gente tem que voltar a fazer o simples bem feito. Quanto tempo tem que ser num jejum? Responde para você, não fala não. Mas quanto tempo tem que ser num jejum? Quanto tempo tem que você não fecha a porta do teu quarto e vai ter um tempo com Deus? Quanto tempo tem que você não ora? Que você não lê a Bíblia? Que você não intercede pela vida de ninguém? Para pensar sobre isso, cara. Isso tem que estar todos os dias no nosso coração. Jesus não nos chamou para ser advogados, para ser polícia, Ele chamou a gente para ser crente, para ser filho e para manifestar a glória dEle. Isso tudo são ferramentas que Deus vai usar na nossa profissão, no nosso trabalho, em lugares para a gente alcançar outras pessoas. Ou não tem ninguém que não é crente no seu trabalho, não tem ninguém que não é crente na sua profissão, não tem ninguém que não é crente aonde você anda. Então, se você está lá e só você é crente, a responsabilidade está no teu ombro. Ora para Deus trazer outras pessoas, ou ora para Deus transformar aqueles que estão ali do seu lado, porque a responsabilidade hoje é tua, é minha. Eu vivo inserido ali numa rotina que as pessoas, normalmente ninguém vai num advogado para vamos tomar um café. Não, sempre o café vem com tal problema, vem com um montão de coisa. Durante um tempo no início da minha carreira, aquilo ali começou a me contaminar de uma forma tão grande que eu entrei em parafuso, né? Comecei a falar, cara, não é possível, só vejo problema, só tem problema, porque eu comecei a pegar o problema do outro para mim. Deixa eu beber um pouquinho Eu comecei a pegar o problema do outro para mim, e eu começava a somatizar. Minha esposa que me explicou essa expressão. Eu começava a somatizar e internalizar aquilo ali, porque eu não conseguia entender o que Jesus queria fazer através da minha profissão. Lá no escritório, eu especificamente não faço divórcio. Só que eu não falo para ninguém, isso é um segredo. Eu não falo para ninguém que eu não faço divórcio. Porque a pessoa chega lá para divorciar, aí eu começo. Uma vez eu coloquei um casal de frente para o outro, estavam brigados há mais de um mês, só que eles tinham uma filha muito pequenininha, eu não sabia o que eu ia falar. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse casal? Eles vão divorciar, não sei o que eu vou fazer. Aí o pessoal fala que isso daí é antiético, que é OAB isso, OAB é nada. Quem paga o meu escritório sou eu, vou fazer o que eu quiser lá dentro. Aí eu coloquei um de frente pro outro, coloquei a criança. Falei, rapaz, vai ser difícil levar ela da tua casa lá pra casa da tua mulher, né? Todo dia. Aí o cara já parou e refletiu. Falei assim, é muito mais fácil às vezes pedir perdão.
Na hora, cara, os dois, um pediram perdão pro outro, estão casados até hoje, né? Já tem 4 anos isso, estão na igreja. Então, assim, são coisas que Deus vai fazer quando você olha para a sua profissão, por mais simples ou extraordinária que ela seja. Jesus quer fazer algo através de você naquele lugar. Se Jesus se colocou ali, Deus quer fazer algo através de você naquele lugar. Você é um agente de transformação. Você tem um ministério da reconciliação sobre você. E você pode fazer isso. Eu coloquei aqui que o grito de João Batista, ele ecoa até hoje. Mateus 3:2 fala: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas se ele voltasse agora, tipo assim, você está aqui agora, assim, Jesus voltou, como que você ia se apresentar diante de Deus? O que você ia colocar diante de Deus? Esses dias eu vi um cara falando que como que Deus ele pega as pessoas tão ruins e ele morre por essas pessoas. E aí esse rapaz falou, se colocasse na balança Jesus de um lado e toda a humanidade do outro, a balança ia pesar para Jesus, porque Jesus é muito melhor do que qualquer pessoa, então ele ainda assim ele se entregou. Imagina nós que somos pecadores, por que a gente não pode se entregar pela vida de outras pessoas? E se Jesus voltasse hoje, o que seria de você? O que você ia apresentar diante dele? O que você ia falar diante dele? O arrependimento, ele não é para novos crentes, ele não é para a galera que aceitou Jesus agora, ele é para todos nós, todos os dias. Toda hora você vai ter motivo para se arrepender. Arrependimento não é fraqueza, ela é identidade. Eu queria chamar o louvor para subir, já de uma vez ali, para já tá batendo a hora. O último ponto aqui para a gente fechar, Jesus falou assim, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O propósito da exortação de Jesus, todas as vezes que Deus te exorta em alguma coisa, é para gerar em você arrependimento e transformação de vida. Só que normalmente a gente, quando toma uma cajadada com alguma coisa, a gente começa a internalizar e fala assim, fulano está falando de mim, Beltrano está falando alguma coisa, e a gente começa a colocar coisas naturais no meio disso. Se hoje Jesus falou com você de alguma forma, se coloque diante dele, entende? Abre os braços e abaixa a sua guarda com relação a isso. Durante muito tempo, eu infelizmente caí numa realidade de que eu só abria a Bíblia para pregar. Eu abria a Bíblia para ter conhecimento daquilo que eu ia pregar. E eu orava sob demanda, sabe? Tem sempre demanda para você orar. Você falar que você quer orar por alguém, vai ter alguém aqui agora para você orar. Então assim, eu orava por essa demanda. Tinha muitas pessoas que eu precisava orar, e aí eu orava no automático. A pessoa falava o problema, eu orava por ela, acabou. E durante muito tempo, eu percebi que eu estava perdendo o melhor de Jesus. Eu estava perdendo a intimidade. Eu estava perdendo o tempo em que eu chegava, olhava me colocava diante de Deus, olhava para quem eu era, eu falava assim, cara, eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso. Eu estou com esse problema. Eu amo Jesus, eu te amo. Eu perdi esses momentos de intimidade, porque eu troquei a intimidade pela performance. E na nossa vida, infelizmente, existe muito sobre isso, sobre o trabalho que às vezes toma o tempo do secreto, sobre o perdão que às vezes ele não é dito porque vai demonstrar uma fraqueza, sobre se colocar diante de Deus e mostrar quem você é, porque talvez você vai ter que mudar e você vai ter que parar de fazer o que você fazia, sobre reconhecer quem eu e você somos e entender que nós somos seres em transformação, nós estamos aqui e nós não chegamos nem perto daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas a cada dia existe uma jornada e um passo a passo para a gente ir de grão em grão, de degrau em degrau. Só que se eu parar para viver a minha vida como se Jesus Cristo não existisse, isso vai ser muito possível. E talvez assim como a igreja de Sardes, ninguém vai te bater no ombro e falar assim, cara, você está todos os dias no culto, está sendo mó legal, eu acho que você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque ler a Bíblia não necessariamente quer dizer que você está buscando pelos motivos certos. Então hoje, se Jesus te trouxe aqui, se você parou para me ouvir um pouquinho, eu tenho certeza de que Ele tem algo para fazer na sua vida. Tem algo aí hoje que ainda não está completo. E provavelmente enquanto eu estou falando, você sabe exatamente a área que infelizmente você, assim como a igreja de Sardes, está morto. A Bíblia fala de inúmeros casos em que Jesus ressuscitou pessoas, inúmeros não, na verdade são poucos, mas que Ele ressuscitou ali na hora. E Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou, Ele está aqui hoje, Ele pode ressuscitar a nossa vida. Ele pode mudar o que tem no nosso coração e transformar o nosso coração de pedra em carne.
Eu queria chamar o pastor aqui para orar com a gente. Mas eu queria te dizer que se hoje você está vivendo uma vida somente pela aparência, você está perdendo o melhor que é Jesus Cristo. Você provavelmente está perdendo os tempos de intimidade, você está perdendo os tempos de secreto, você está perdendo a emoção do Evangelho, daquela que te transforma. Então hoje nós vamos ter mais um tempo aqui para você reconhecer isso e colocar diante de Deus. Eu chamei até o pastor aqui porque eu quero estar aqui embaixo, reconhecendo que existem lugares na minha vida que Jesus precisa transformar. Então, se você hoje está numa casa de paternidade, aproveite a liberdade que o Espírito Santo tem gerado. Aproveite que os seus líderes, os seus pastores, eles estão aqui disponíveis para poder te aconselhar, te pastorear e te levar para um lugar correto. Mas não perca a oportunidade, porque se Jesus voltar hoje, você talvez perdeu a oportunidade de você chegar para perto dele. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Daqui a pouquinho você vai lá embaixo. Vamos ficar de pé. Amém? Queria que você fechasse seus olhos comigo onde você está.